Olá a todos, sejam bem-vindos à continuação da unidade 3 da nossa disciplina de Orçamento Empresarial. Meu nome é a professora Daniela Augusto e vamos dar continuidade ao orçamento de produção e custos. Lembrando que esse orçamento ele se divide em três grandes grupos, que seria o orçamento de produção, que nós já vimos na aula passada, o orçamento de custos e o orçamento de estoque. Então, em se tratando do orçamento de custos, nós temos três grandes grupos, que seriam o orçamento de custo de matéria-prima, o orçamento de custo com mão de obra direta e o orçamento de custos indiretos de fabricação. Então, nessa videoaula, nós vamos trabalhar o orçamento de custos de matéria-prima, que é uma peça orçamentária que tem por objetivo estimar a quantidade de matérias-primas e os seus valores ao longo do processo produtivo. Então, por meio do orçamento de custos de matéria-prima, a gente consegue fazer aquela transição entre o produto acabado e os produtos em elaboração. Então, o orçamento de matéria-primas, ele se subdivide em três momentos, que seria o orçamento de necessidade de matérias-primas, onde nós vamos trabalhar as quantidades, o orçamento de compras de matérias-primas e o orçamento de consumo. Bom, o que seria o orçamento de necessidade de matérias-primas? É um orçamento que especifica as quantidades de cada uma das matérias-primas com base na produção planejada. Nele, a gente tem que incluir tanto as especificações por tipo de matéria-prima, por período, por produto e por departamento. Então, esse orçamento nada mais é do que uma conversão entre aquilo que a gente quer produzir e aquilo que a gente vai necessitar de matéria-prima. Com base nisso, nós teríamos dois elementos necessários a fazer o orçamento de necessidade, que seria o volume de atividade planejado, que é o nosso orçamento de produção que nós acabamos de fazer, mais as taxas padrão de consumo de cada tipo de matéria-prima por produto. O que seria essa taxa padrão de consumo? É justamente aquela definição de quais seriam os elementos de matérias-primas envolvidos no produto. Por exemplo, se nós estivermos trabalhando aqui com carteiras escolares, quem seriam as matérias-primas? Por exemplo, seria madeira e ferragens, digamos assim. Então, qual seria a quantidade padrão de madeira e de ferragem por unidade de produto? Essa seria a ideia da taxa de consumo padrão de matéria-prima por cada tipo de produto. Qual é o pressuposto dessa taxa de consumo padrão? É aquela ideia de que o custo variável total varia de acordo com a produção, mas o custo variável fixo, o custo variável unitário, é fixo ao produto. Então, pegando essa especificidade, a gente conseguiria definir essas taxas padrões de consumo e daria para a gente calcular o orçamento de necessidade de matéria-prima. Depois que nós fazemos esse de necessidade, a gente vai para o orçamento de compras de matéria-prima, que já seria a peça que indica tanto as quantidades a serem adquiridas, quanto o custo de cada um desses materiais, além das datas exigidas para a entrega. O que seria isso? Ora, nós calculamos o orçamento de necessidade de matérias-primas. No entanto, pode ser que a gente precise comprar uma quantidade de matérias-primas um pouco maior do que aquela necessária para a produção. Por quê? Políticas de estocagem. Então, vamos supor que a empresa tenha uma necessidade de matéria-prima, sei lá, de 100 unidades de matéria-prima para a produção mensal. No entanto, ela quer incrementar o seu estoque inicial em 10 unidades. Então, ela não compraria as 100 que necessita, ela compraria 100 mais 10 para poder ficar com 10 em estoque. E nesse orçamento de matéria-prima, a gente também coloca as quantidades. Lembrando que o custo da matéria-prima, o custo da compra da matéria-prima envolve todos os elementos que oneram essa compra. Então, fretes entrariam aí, não só o preço da matéria-prima, o frete entraria, o ICMS de entrada também entraria. Na hora que a gente for apurar o custo é que esse ICMS sai, mas na hora da compra, que é o valor de pagamento de nota fiscal, esse ICMS da compra fica registrado. Então, para a gente calcular o orçamento de matéria-prima, para a gente fazer o orçamento de matéria-prima, nada mais nós vamos trabalhar do que mesmo aquela intenção de aumentar ou reduzir os estoques. Então, à medida que a gente for fazendo os exercícios, fica mais clara essa parte da compra de matéria-prima.
Para a preparação, como eu falei, o que é que a gente precisaria? A gente tem que trabalhar agora que o conceito de estoque final é de matérias-primas, onde o estoque final da matéria-prima é igual ao seu estoque inicial, mais as compras menos a produção. Percebam, quando a gente estava fazendo orçamento de produção, as entradas seria a produção, né, o estoque de produto acabado. A entrada seria a produção e a saída a venda. Agora nós estamos falando de estoque de matérias-primas, onde a entrada será a compra e a saída será a produção. Então, para a gente fazer esse orçamento de matérias-primas, a gente também precisaria do orçamento de produção. E para fechar essa parte de orçamento de matérias-primas, a gente teria o orçamento de consumo e estoques de matérias-primas, que nada mais nós vamos fazer do que levantar o custo das matérias-primas por meio do consumo e verificar como foi que ficou o estoque ao final do processo. Para a gente fazer esse orçamento de consumo e estoque, nada mais nós vamos fazer do que resgatar aquelas fichas de estoque que nós vimos em disciplinas anteriores. Então, pela avaliação de estoque permanente, nós só podemos trabalhar com o critério do PEPSI ou da média ponderada móvel. Então, o que é que seria o PEPSI ou o FIFO e a média ponderada móvel? Bom, o PEPSI é aquela clássica história, o primeiro que entra é o primeiro que sai, onde a gente faria esse acompanhamento manual da ficha de estoque, mais um acompanhamento permanente. E a média ponderada móvel é aquela onde o estoque é calculado permanentemente e toda vida que se compra ou que se vende, o custo é refeito. Bom, então, pessoal, com isso nós concluímos essa aula. Em sala de aula, nós vamos fazer o orçamento de matérias-primas, tanto de necessidade quanto de compra, quanto de estoque. E na próxima videoaula, nós vamos aprofundar a parte de custo de mão de obra direta e custo indireto de fabricação. Um abraço a todos e até a próxima.